Deus tem dado aos profetas, esses últimos dias, uma unção muito especial. Começou no ministério do pastor Beneri. É uma unção de cura, uma unção de libertação, que não quer dizer que é encosto. Preste atenção nisso. Libertação por quê? Porque as pessoas trazem traumas, trazem deformações, um psiquismo. E muitas vezes a gente pensa que libertação é só de cigarro, de cachaça, de prostituição, de adultério, de fornicação, de encosto, nada disso. Chama-se cura interior. Cura interior. Muitos crentes precisam de cura interior. Por quê? Porque aceitaram Jesus e vêm ao longo de uma caminhada, mas nunca passaram por um processo de libertação através da palavra de uma unção específica. Então Deus tem levantado os profetas nesses últimos dias para trazer ao seu povo essa liberalidade, essa libertação interior, traumas, deformações, pessoas que tiveram problemas muito sérios em todo o curso da sua vida e não conseguiram se libertar, até porque nunca se conectaram. É a palavra de ordem hoje. Peguei esta palavra. Nunca se conectaram com Deus. Também nunca foram motivadas do altar para si, a se conectar com Deus e buscar essa cura. Então, muitas pessoas que sofrem de depressão, e isto em função de um distúrbio, psicológico, emocional, traumas, família, traumas porque não alcançou ao longo da sua vida o que desejava, uma boa profissão, uma família bem ajustada. Então tudo isso traz desgaste, tudo isso traz deformação, não estou dizendo de caráter, mas emocional, psicológico. E aí, os homens de Deus que Deus tem levantado nesses últimos dias, quando Ele coloca a mão sobre a pessoa, Deus começa, é o Espírito Santo que começa um processo de libertação. Mas não quer dizer que é de encosto. Libertação nem sempre é de encosto, ou seja, demônio. Não. Às vezes a pessoa vem lá da macumba, já está liberta do encosto, mas por não estar ainda conectada com o Espírito Santo, tem essas deformações. Às vezes o ódio brota. Diante de uma ação qualquer contra si, o ódio se manifesta. Então a gente precisa buscar de forma plena a nossa libertação para poder se entregar mesmo de corpo e alma, conforme foi dito aqui no altar do Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de se entregar de corpo e alma, de um culto de adoração, de louvor, porque ainda está presa a determinados traumas psicológicos, maldições hereditárias, pais que molestaram. Não estou dizendo sexualmente, não, estou dizendo com palavras. Por exemplo, mãe que chamava a filha de piranha, de vadia, preguiçosa, ociosa, e isso gerou um conformismo da pessoa, e a pessoa traz consigo, acha que não vai prosperar, que não vai ser ninguém na vida, que nunca vai ser nada, porque a mãe falou, profetizou, excomungou. Então muitas pessoas precisam de libertação. E aí, em um trabalho de libertação interior, acontece isso. Hoje, alguém foi, vamos dizer assim, cresceu mais um nível espiritual. Cresceu. A colocação, pastora Viviana, é essa. Irmã Tânia hoje cresceu mais um nível espiritual. Irmã Tânia. Manhã, a senhora cresceu, tá bom?
Então, irmãos, é uma unção especial que Deus coloca na mão do seu ungido. E eu já vi pastores. Eu assisti uma campanha com o Bemerrim, lá em Vitória, Vila Velha, em Vitória. E ele, da história, ele pegou o paletó dele assim. Primeiro ele chamou, só tinha pastores, 1.800 pastores. E ele chamou à frente os pastores que quisessem entrar numa outra dimensão espiritual mais elevada. Para não dizer que era cura interior. Sim. E foram muitos pastores na frente. Pastores, presidente de igreja e tudo. Mas que também tem traumas, tem deformações. Não é de caráter, mas emocional e psicológico, entendeu? Psicológico. E aí, ele, de uma ponta do púlpito, voltar até outra ponta, ele veio com o paletó, e aqui, ele veio com o paletó dele assim, e foi caindo. Caiu mais de 200 pastores. Mais de 200. Se eu fosse contar, daria uns 250. E eu vendo. O que é isso? Outro dia nós tínhamos aqui um depoimento de um pastor que fez uma campanha, de um filho espiritual dele, que já pastor, mas trazia consigo um trauma de infância, que foi molestado na sua infância. Ele nunca conseguiu se libertar daquilo. Mesmo quando ele ia buscar a coisa que vinha na mente dele, obstruía na esfera espiritual. Fala para mim, tá bom? Obstruía na esfera espiritual, o acesso dele. E ele aí se intimidava, já pastor de igreja. E nesse dia em que houve essa campanha, em que o pastor que estava na campanha promoveu essa unção especial. E naquele dia ele ficou liberto. Naquele dia ele se libertou daquilo. Então pessoas, irmão, que acusam a si mesmo, trazem consigo acusações de si mesmo, que não é capaz, que nunca vão alcançar a dimensão espiritual. A gente precisa se libertar disso. Então, eu estou explicando para muitas pessoas não ficarem em dúvida o porquê disso. Amanhã pode cair aqui pastores, não tem qualquer um que traga consigo e que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele de forma plena. Mas traumas fazem com que a gente fique tímido e a gente se acovarde até de buscar, acha que não é capaz. Mas nós precisamos, porque esse é o tempo do fim, é o tempo da ousadia, é o tempo da autoridade. Foi dito aqui, autoridade. Então, quando o ministro estava ministrando aqui, eu estava ali ligadinho, e eu ouvi Deus falando para nós: é preciso que a gente se entregue mesmo, para ser usado pelo Espírito Santo. Não vai resistir o pancadão, não vai resistir o pancadão que o mundo está batendo legal, com propostas indecentes, indecorosas, atrativas, que se não tiver mesmo a unção, não vai resistir, vai no canto da sereia. Então que Deus tenha piedade de nós, tá bom? Amém? Essa igreja é a igreja pentecostal. E nós primamos pelos dons espirituais. Aleluia.